Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um estudo, ou reflexões, mais corretamente, a que nós chamamos reflexões no lar. E estas reflexões são porque nós estamos a refletir sobre as mensagens que Sheila nos foi comunicando, através da psicografia de João Nunes Maia no livro Convites aos Corações. Sheila tem sempre uma doçura e uma sabedoria muito própria que nos encanta, e nós, às quartas-feiras, temos recebido e dedicado estes dias a refletir com a sabedoria de Sheila. E nós, a semana passada, tivemos a refletir sobre as dificuldades, também dela, não é? Às quartas-feiras tem sido sempre dela, e já vamos na 45ª semana, portanto já há uns tempos que estamos a fazer estas reflexões, e hoje vamos refletir sobre suportar as dificuldades. De alguma forma é uma continuidade do estudo da semana passada, mas foi ao acaso. Se é que o acaso existe, porque ele não existe, nada é ao acaso. Foi ao abrir o livro, calhou-nos exatamente nesta lição. Portanto, é porque nós temos que dar continuidade a este tema que ela aqui nos traz. E assim, queridos companheiros, vamos começar com uma prece de harmonização, uma prece de tranquilização das nossas mentes e relaxamento da tensão do dia. Quem quiser pode fechar os seus olhos para melhor se concentrar, pode respirar profundamente para oxigenarmos melhor o nosso organismo, relaxarmos a nossa mente e assim ser mais fácil levarmos o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus e ao nosso amado Pai Celestial. Amado Pai Celestial, de luz, de paz e de bondade, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para em Teu nome refletirmos sobre estas verdades maravilhosas, que são bálsamos de cura e de luz para as nossas mentes, mas principalmente alimento vivo para o nosso espírito. Amado Mestre Jesus, de infinita bondade, Mestre amado, te pedimos que fiques conosco, que nos envolvas no teu manto maravilhoso, que nos dês as boas intuições e as boas reflexões para este estudo que agora iniciamos. E te pedimos que permitas que nós assim o façamos com a tua bênção de amor e paz. Para ele convidamos todos os encarnados, todos os desencarnados, todos os seres de paz e de luz, todos os seres necessitados que assim possam ir como nós mesmos, trabalhando em si próprios e burilando, aprendendo nesta maravilhosa escola da vida, que se chama reencarnação. Fica connosco, amado Mestre, hoje, agora e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, aqui nos encontramos então para refletir sobre o item 20, suportar as dificuldades. Quem tiver o livro de Sheila está na página 76. E diz-nos assim a nossa querida irmã Sheila. Peço desculpa, temos aqui uma interferência, pronto, a coisa já está mais calma. Sabe que descemos à terra, sabe por que descemos à terra? Pergunta Sheila. Porque ela é para todos nós uma escola, um paraíso que encontramos por misericórdia de Jesus, o Cristo de Deus. O aluno aprende o que não sabe, e as dificuldades no aprendizado estão justamente nas coisas mais novas que deve modificar no seu comportamento. E é muito curioso, se nós virmos a vida, ao refletirmos, ao meditarmos, ao pensarmos na nossa vida, no nosso percurso de vida, e virmos a vida como uma escola quando nós já andámos e muitos continuamos a estudar e a andar.
nós vamos sentindo exatamente estas lições que a vida nos tem dado. Na parte positiva e na parte dos desafios ou dificuldades que aqui Sheila nos diz. E torna-se mais fácil nós entendermos os percursos e torna-se mais fácil nós entendermos os processos, porque entendemos-los como entendíamos os estudos que fazíamos na nossa vida escolar, na nossa vida académica. Torna-se mais fácil percebermos todo o nosso percurso se o formos vivendo como uma escola, como um curso de vida, de aprendizagem que nós estamos aqui a fazer. Tiramos o valor da dificuldade, colocamos o valor do desafio que essa dificuldade tem e vamos com mais facilidade entender o que é que temos a aprender com ela. Diz-nos Sheila, a vida não para. O que fomos ontem já não somos hoje. E o que somos hoje não poderemos ser o mesmo amanhã. Tudo muda e muda para melhor. A pior é apenas aparente, pelo desmantelamento da casa velha, para que no mesmo lugar se erga uma nova residência. O que chamamos de dificuldades são lições urgentes que a natureza usa para despertar algo em nós de que tanto precisamos. E a questão é esta, é assim, nós na altura das dificuldades ou dos desafios, se assim quiserem, nós não percebemos muito bem, porque estamos sobre toda aquela energia da emoção, não é? Da dificuldade. Mas passados uns tempos nós entendemos porquê que passamos por aquela dificuldade, porquê que tivemos que ter aquela aprendizagem e o que é que melhorou na nossa vida com ela. Mas de imediato nós nem sempre entendemos muito bem. Porque blasfemar nas dificuldades se sabemos que elas são passageiras? Se sabemos que Deus é justiça, por que não acreditar na sua justiça perante todos os acontecimentos da vida? O dia de amanhã é outro dia. Confiemos, pois, em torno de nós, em todos os planos de vida, existem testemunhas espirituais que nos acompanham, registando nossos procedimentos e nos ajudando a melhorar. Nós nunca estamos sozinhos. É uma impossibilidade. E temos connosco sempre aqueles irmãos com quem o nosso pensamento melhor se afiniza, não é? Nós já vamos sabendo. Mas temos sempre também aqueles que estão a acompanhar-nos para que o nosso percurso possa ser um percurso de acordo com os nossos compromissos reencarnatórios. São estas testemunhas, são estes irmãos espirituais que nos acompanham e que nos vão orientando, que nos vão ajudando e que nos vão apoiando nas horas difíceis, mas também nas horas de todos os dias, não é? As diferentes ordens dos espíritos na Terra são reflexo dos diferentes estágios nos planos espirituais. E essas diferenças comprovam que a criação não foi somente de uma vez. Continuam a ser criados homens e coisas. A criação não para. Essa diferença nos mostra a justiça. Não existe no mundo material o velho e a criança e no meio deles a juventude, porque o velho nasceu antes da criança, que também vai ficar velha pelas bênçãos do tempo, passando pela juventude na gradação que lhe é permitida pela natureza. Assim são os espíritos, os que estão em lugares invejáveis, os anjos, já foram homens, e desceram na escala, e descendo na escala, já foram até mesmo átomos, no dizer do livro dos espíritos. No entanto, o anjo alcançou essa posição somando dificuldades sem conta e tirando delas as lições, compreendendo e respeitando as leis universais criadas por Deus para a devida educação das almas. Sabemos das dificuldades por que passaram os homens, mormente nesta época, sabemos das dificuldades por que passam os homens, mormente nesta época de transição do planeta e da humanidade.
mas fora delas não pode existir ascensão, pelo menos no estágio em que se encontram os mesmos homens. Quando entendermos os valores das dificuldades, elas cessarão como bruma diante do sol, ou seja, evaporam-se. Como ela dizia há pouco, são ilusórias as dificuldades. As lições só permanecem enquanto não aprendemos o que elas conduzem de sabedoria. Portanto, as dificuldades são lições ilusórias, que à medida que nós vamos entendendo o objetivo dessa dificuldade, o objetivo em termos do aprendizado que ela nos traz, e assim que entendermos esse aprendizado, elas simplesmente evaporam-se e desaparecem. Elas já nos trouxeram a sabedoria que tinham que trazer, o ensinamento que tinham que trazer. Não pensemos que os espíritos mais evoluídos não passam por dificuldades. São maiores, porém, já entendem o porquê delas, e no entendimento elas aliviam as suas agressões. Procuremos fazer o mesmo e veremos a força que poderemos aurir diante deste aprendizado. O Espiritismo é rico no conhecimento dos factos que poderão acontecer com o aluno que não deseja aprender e com aqueles que têm boa vontade. Ou seja, como na escola da matéria, o aluno que não quer aprender tem sempre muito mais dificuldade, não é? Tem a dificuldade do ensinamento, que é igual para todos, e depois essa dificuldade do ensinamento, ele, pela sua rebeldia ou pela sua falta de motivação, enfim, ele vai acrescentar mais dificuldades. E se não conseguir aprender, ele vai ter que repetir de ano, não é? Mas passou um ano a ter muitas dificuldades que não conseguiu ultrapassar. E o mesmo se passa connosco nesta escola da vida, não é? Se nós não aprendermos as lições que temos que aprender no ano em que estamos nesta reencarnação, nós vamos ter que repetir este ano na próxima reencarnação. Mas se nós formos bons alunos e aprendermos as lições, nós até podemos fazer 2 anos num ou 3 anos num ano, tal como acontece nas escolas, não é? Aqui em Portugal as regras são um bocadinho mais rígidas, é mais difícil os alunos conseguirem fazer isso, são mais raros, mas no ensino, por exemplo, na Inglaterra, no ensino nos Estados Unidos ou até na Alemanha, os alunos que se empenham muito e já têm determinada motivação e vontade e estudam e demonstram conhecimentos acima do ano em que estão, eles transitam de ano com mais facilidade e por isso nós temos alunos, às vezes com 10, 15 anos, tem havido aí casos, não é? De que os alunos entram nas faculdades. Em Portugal é mais raro, nós não temos muitos exemplos destes, mas temos exemplos de outros alunos. E na vida da nossa escola da vida, digamos assim, é a mesma coisa, é questão de termos boa vontade e empenho. As portas da esperança abrem-se como por encanto, onde as flores nos convidam para o perfume da vida. Observemos bem que desde o levantar do leito as dificuldades se tornarão mais visíveis. São ensejos que o mundo maior nos oferece para que enriqueçamos a vida. Quando não a compreendermos, tornar-se-ão empecilho em nossos caminhos. Quando encontramos tudo facilmente, devemos desconfiar que pode haver algo de errado nos trabalhos. E cá está a máxima: orai e vigiai. Vigiai sempre. Vigiai sempre. E isto é uma grande, tudo isto é um grande ensinamento, mas este parágrafo, porque muitos de nós passamos na vida sem dar a devida atenção a estes pormenores, ou seja, passamos na vida a correr, e que todos nós já passamos, quando não tínhamos ainda estes conhecimentos, e noutros momentos que já fomos
e que já não somos, como nos diz a Sheila, já somos outro eu, já somos outro ser, já somos pessoas com outro conhecimento. Mas todos nós passamos um bocadinho pela vida a correr, não dando muita importância a estas reflexões. Tínhamos as dificuldades, o que nos interessava era resolver as dificuldades, resolver os desafios, resolver os problemas e solucionar as questões. Poucos de nós, se calhar digo eu, refletíamos sobre o que é que aquela dificuldade nos queria dizer, o que é que ela nos tinha para trazer, qual era o resultado dela. Mas pronto, faz parte do nosso próprio processo, não é? Faz parte do processo. É o que nós chamamos, estávamos desatentos, não é? Estávamos focados noutras questões e não nas questões do espírito, do próprio crescimento em nós mesmos. Não nos animemos diante das dificuldades, diz-nos Sheila, das perseguições, das injúrias, das tempestades, das pedradas, das calúnias, das dificuldades materiais, pois Deus é omnisciente e está vendo tudo, e Jesus não se esqueceu das ovelhas que o Pai de amor lhe entregou para conduzir. As dificuldades são correções que, entendidas, podem mudar a nossa vida para melhor. Disse Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 18: Em tudo, dai graças, por ser essa a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para conosco. E, portanto, nós só temos que agradecer. Nos diz o Evangelho que não cai uma folha sequer que não seja da vontade de Deus, nem um fio de cabelo que a sua majestosa consciência não registre. São trocas de valores que se processam para a nossa paz. Ofereçamos-lhe um beijo no coração. E que esse coração que tanto amamos se transforme em flor, pulsando em seu peito, mostrando a presença de Deus. Meditemos nas lições das dificuldades, porque elas são evangelho em outra dimensão. Reparem, as dificuldades são evangelho, ou seja, são luz, são divindas, não é? Em outra dimensão. E é muito curioso que Sheila aqui nos venha dizer, nesta última parte, este incentivo, nos venha trazer, perdão, este incentivo a que nós suportemos as dificuldades, como nos diz aqui, palpitar-se em tudo, dai graças, por ser esta a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para conosco. Sempre houve dificuldades no mundo. E todos aqueles que se puseram ao serviço de Jesus, o Cristo de Deus, como aqui Sheila tão bonito e tão maravilhosamente nos diz, sempre suportaram, aqueles que se puseram ao serviço de Deus, sempre suportaram as calúnias, o desprezo, a maldicência, a indiferença, e alguns até pagaram tudo isso com a vida, não é? Hoje em dia, ainda em alguns sítios assim é, mas hoje em dia aqui normalmente já não é assim. Contudo, aqueles que continuam ao serviço do bem, ao que se dispuseram a servir o projeto maior de Jesus Cristo, para este planeta Terra, na construção da nova Terra, esta Terra que está em transição para um mundo de regeneração, têm que ser fortes na mesma, porque como diz no Evangelho, como diz na Bíblia e no Evangelho, aqueles que se mantêm no caminho da luz sofrerão provações, sofrerão muitas situações, por todos aqueles que não partilham dos valores da luz, que não partilham dos valores do espírito,
que optam por ficar agarrados e enraizados aos valores da matéria. E muitos sempre foram e serão e continuarão a ser mal entendidos, serão com certeza, passaremos todos com certeza por estas provas e estas dificuldades, ou já estamos a passar. Portanto, o que é importante nesta lição, no meu entender, é que nós não deixemos que todas essas questões que sabemos que também são ilusórias e que também fazem parte de um processo maior, global, que é o processo da luz, na luta contra a não-luz ou as sombras, não nos deixemos contagiar, que nos mantenhamos fortes, nos mantenhamos vigilantes, nos mantenhamos em oração, porque onde há luz não pode haver sombra. E nós podemos fazer essa experiência, não é simples, que é acender um fósforo numa sala às escuras. Um simples fósforo tão pequenino ilumina uma sala enorme. E, portanto, não vale a pena nós ficarmos aborrecidos, nós ficarmos tristes. Entendamos que todos nós estamos numa escola para aprender, como nos diz Sheila, estamos a aprender a suportar os desafios, estamos a aprender a entender o que é que esses desafios nos querem dizer, para melhor evoluirmos, e assim que os entendemos, diz Sheila, eles vão se evaporando, vão desaparecendo. Porquê? Porque a lição já foi por nós entendida. E, portanto, tudo o resto igualmente acontece, ou seja, à medida que nós vamos continuando o nosso caminho na divulgação do bem, na divulgação da luz, na ação da prática do bem, com os nossos comportamentos diários, com os nossos pensamentos, com as nossas posturas em relação aos outros e a nós mesmos, vamos sendo cada vez mais consistentes, mais perseverantes. E aqueles que estão à nossa volta vão vendo, pela ação da prática do bem, que não vale a pena. Não faz sentido, não é? Não faz sentido a calúnia, não faz sentido o desprezo, não faz sentido a maldicência, não faz sentido a agressão, não faz sentido, porque não faz sentido. E é esse compromisso que aqui Sheila nos vem incitar a esse compromisso, e Paulo nos vem dizer para sermos fortes e darmos graças a Deus por todas essas provas, porque essas provas são para burilarmos em nós mesmos o nosso aprendizado e passarmos de ano na escola da vida, não é? E se formos muito aplicados, passamos 2 e 3 anos, que é isso que nós queremos rapidamente, mas essas passagens têm que ser feitas com consistência para que o aprendizado fique no nosso coração. E tudo está certo, não é? Tudo está correto. E agora, queridos companheiros, eu convido a todos para uma prece de encerramento. E levemos o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, aos benfeitores e guias que connosco estiveram, para agradecer este momento maravilhoso de estarmos aqui reunidos na reflexão destas verdades, a beber estes ensinamentos de sabedoria e este incitamento à coragem, à fé, esta aprendizagem de que tudo é ilusório quando não está no caminho da luz. Portanto, sejamos firmes, sejamos unidos, trabalhemos em fraternidade e acreditemos que as dificuldades são de facto ilusórias quando nós nos dispomos a enfrentá-las, a pensar sobre elas e a trabalhar em nós aquilo que tem que ser trabalhado. Amado Mestre Jesus, gratidão imensa. E te pedimos que fiques com todos, encarnados e desencarnados. Fiques como sempre estás, com este planeta em evolução, com esta galáxia em evolução. Nos ajudes a ajudar, nos ajudes a aprender
e a partilhar. Nos ajudes, amado Mestre, a sermos fiéis discípulos da tua obra. Fica connosco, amado Mestre Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, estamos aqui mesmo a terminar, faltam 2 minutos e pouco, e quem quiser pode abrir os seus microfones e partilhar do que quiser. Não temos muito tempo, mas dá para partilhar 1 minuto cada um. Suzy, Eu rapidamente, sim. devido à lição 2, espero ter serenidade para ultrapassar as dificuldades que me apareçam, espero ter serenidade para ultrapassar as provas que surgem na minha caminhada, espero ter serenidade para orar e vigiar e não cair em tentações. Portanto, é um resumo que faço daquilo que foi falado aqui nas nossas conversas. Agora, a menina Tondela que tem a prioridade, porque eu não quero, estamos quase a cortar-nos o pio. Suzy, faça favor. Não, é interessante, porque de facto, realmente esta vida é uma escola, é uma aprendizagem. Ainda há a tendência, pelo menos eu falo por mim, de perante algumas dificuldades nos queixarmos um pouco. Eu já não faço isso muito, mas ainda faço. E pronto, isso acho que são coisas que só com o tempo que nós vamos conseguindo ultrapassar, não é? Não se consegue, a gente sabe que está errado, não devemos fazer, mas continuamos a fazer. Isto é o nosso burilamento, não é? Não se consegue assim, eu sei que está errado e pronto, não vamos fazer mais. Era assim que eu gostava que fosse. Eu sei que está errado, eu sentir isto, sentir aquilo. Pronto, a partir de hoje eu não vou sentir mais raiva, não vou sentir mais. Mas não se consegue. Tem que ser.